porque a comida foi a gota d'água. Temos algumas possibilidades, tá certo? Primeiro, porque nós temos uma dieta alimentar na lei do Antigo Testamento. Será que aferia? Pode ser. Então, o limite nesse caso seria a lei de Deus. Eles sofrem até danos, mas quando chega na lei de Deus, eles não podem ultrapassar. A gente não sabe se é exatamente isso, que, por exemplo, a Bíblia não condena o uso do vinho em moderação. Então, não sei se é isso exatamente. Os teólogos ficam em dúvida nesse princípio. A segunda hipótese, que para mim faz muito sentido, é que essas iguarias eram sacrificadas à divindade. Então, mais uma vez, é a questão do limite do pecado. Outra hipótese é que existia a cultura da hospitalidade, né? Se você come das finas iguarias do rei, você tem um vínculo com esse rei de lealdade que talvez ultrapassasse o limite. Nós não sabemos exatamente, né, qual é o raciocínio de Daniel. Isso não fica claro no texto. Mas uma coisa é certa, eles tinham um limite claro. Eles não estavam ali para fazer tudo o que o mundo fazia. Eu pergunto a você, meu irmão, qual é o limite que você tem e você não tem? Tudo que o seu chefe pedir, você faz. Tudo que os seus amigos quiserem, você embarca. O limite é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Nós podemos ceder coisas pessoais, nós podemos perder, sofrer dano, nós podemos aprender cultura, aprender valores, mas tem um limite, ou deve haver um limite em nós. Uma vez que ele chega nesse limite, como é que ele age? Primeira coisa, primeiro ele tem esse discernimento, precisamos ter esse discernimento. Depois ele tem sabedoria. Ele vai até o chefe dos eunucos, Aspenaz. E ele fala com ele de forma branda. E Deus concede misericórdia, porque o homem aceita aquela conversa. Ele poderia ter cortado de imediato, né? Quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam que são para estar questionando a dieta alimentar do rei Nabucodonosor? Mas o texto vai dizer no verso 9, né? Deus deu misericórdia e compreensão. Olha que coisa bonita, irmãos. Discernimento, coragem para agir, mas sabedoria. Eles sabem como fazer. Eles não vão fazer um protesto, colocar um negócio na boca assim de não vamos comer. Não, eles vão até a pessoa, eles conversam, eles argumentam. Não é porque você tem firmeza nas suas convicções que você deve ser intolerante e imprudente nas suas ações. Isso não é a sabedoria bíblica. Eu vou repetir. Não é porque você tem firmeza nas suas convicções que você deve ser intolerante e imprudente nas suas ações. Essa não é a sabedoria bíblica. Daniel sabia com quem falar, sabia como falar, e Deus o abençoou. Deu misericórdia e compreensão ao chefe dos eunucos. Nós temos um problema aqui, né? Porque ele vai dizer, olha, temos uma complicação. Se eu der só legumes a vocês e água, vocês vão ficar abatidos e mirrados. Em comparação com os outros jovens, vai logo ficar percebido que tem alguma coisa errada. Perceba, sabedoria mais uma vez na vida de Daniel e coragem para continuar. Ele faz um teste. 10 dias, nos alimentem assim por 10 dias. E aí vocês verão que Deus vai nos deixar com a aparência melhor do que a dos outros. E de fato é isso que acontece no texto. Mais uma vez, irmãos, perceba, sabedoria, negociar circunstâncias. Eu me lembro, por exemplo, de um irmão da igreja que conversou comigo há alguns dias e ele se encontrava aflito, porque finalmente ele conseguiu um emprego na sua área, estava feliz, batalhou por muitos anos, não conseguiu. Mas era exatamente na época do carnaval agora e os colegas queriam que ele participasse do carnaval com eles ali, de alguma festa, alguma coisa assim. Ele bateu o pé e disse não. Mas iam me procurar aflito se ele tinha agido da forma certa. Veja só, firmeza, mas você pode tratar isso de forma branda ou tranquila, explicar, não, eu não vou participar disso, porque isso ofende a minha fé, não quero estar nesse ambiente. Mas entenda, se o pessoal do trabalho quiser sair para comer uma pizza um dia depois do expediente, se de repente tiver um churrasco entre vocês aqui, a gente tiver um momento de confraternização, eu posso ir. Não é que eu quero me isolar e queira
como se eu fosse melhor do que vocês. O cristão não pode passar isso. Nem deve sentir isso. Ele tem que ser acessível. Mas, ao mesmo tempo, ele tem os seus limites. Ele pode colocar isso de forma respeitosa. Nós precisamos, então, pedir a Deus discernimento para saber até onde podemos ir. Nós precisamos pedir a Deus coragem para tomar as decisões e nos posicionar. E sabedoria em tudo. Conversar respeitosamente, dialogar e saber que Deus nos ajuda. Nós veremos a ajuda de Deus de alguma forma mais clara nos últimos versos. Mas o princípio já está posto aqui. Coragem, sabedoria deve nos acompanhar. Irmão, você sabe quando dizer sim, quando dizer não? Esse é o primeiro ponto. Tem gente que não sabe. Ou diz sim a tudo e desonra a Deus, ou diz não a tudo e se torna um crente chato, né? Você sabe quando dizer sim e quando dizer não? Segunda coisa, você sabe como dizer. Faz toda a diferença também, né? Você pode falar com respeito. Você pode conseguir dialogar com as pessoas ali, construir caminhos. Isso honra a Deus. Firmeza nas convicções. Sabedoria nas ações. Fé em tudo. Porque é Deus que nos conduz. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.